Meus amigos e minhas amigas, vou falar sobre a nação indígena. O número de indígenas que morrem no Brasil em decorrência do Covid-19 é maior que o número de pessoas que morreram em vários países do mundo. O governo diz que são 134 óbitos. Os povos indígenas afirmam que até o dia 18 de junho contávamos 332 vítimas fatais. Os idosos são as maiores vítimas. E quando perdemos parte dos conhecimentos tradicionais, das identidades e culturas dos povos indígenas. Cada vez que perdemos um ancião ou uma anciã, é como perder uma parte da raiz dos povos que são a origem e a diversidade do Brasil. A pandemia não atinge somente os idosos. Entre as vítimas estão crianças, jovens e pessoas de meia idade. Entre o dia 26 e o dia 27 de junho, em um período de 24 horas, 9 indígenas de etnia Chavante morreram devido ao Covid-19, no Mato Grosso, incluindo um bebê. A pandemia se alastra de forma cruel entre os povos indígenas. Ao mesmo tempo, há um alerta que mais de 20 mil garimpeiros exploram as terras indígenas durante a pandemia do coronavírus. Foram apresentadas várias propostas que reconhecem os direitos dos invasores e grileiros de terras indígenas e de áreas de preservação de reservas ambientais. O apoio aos invasores e a omissão em repelir suas ações provoca uma situação de caos e genocídio para as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. O descaso com o avanço do Covid-19 coloca em risco comunidades inteiras que, pelo número reduzido de pessoas, correm o risco de desaparecer da face da Terra. A atual pandemia repete o cenário genocida lá do passado, quando povos indígenas foram dizimados pela baixa imunidade a essas doenças, e tantos foram assassinados. Uma situação que se agrava pela distância das aldeias dos locais de atendimento e pela falta de condições de isolamento. Nas aldeias próximas a centros urbanos, a população indígena trabalha nas cidades e, por medo do desemprego, acaba se submetendo a qualquer realidade, inclusive em frigoríficos, em alta situação de risco. Existem populações indígenas em situação ainda mais precária, acampadas em beira de rodovias, passando fome, frio e agora enfrentando esse vírus mortal. Enquanto em 2018, 2 lideranças indígenas foram assassinadas, em 2019 o número de assassinatos subiu para 7. Há uma política de extermínio que agora se agrava pela ausência de condições para isolamento e pelo deficiente socorro médico às comunidades indígenas. O Estado tem o dever de proteger os povos indígenas e as terras indígenas, como também os quilombolas e as suas terras. Nos Estados Unidos da América, o povo ocupou as ruas contra o racismo, contra o preconceito. Isso porque vidas negras importam e a sociedade está dando um basta à violência racial. Um racismo estrutural que atinge negros também atinge os indígenas, que também são discriminados, que são tratados de forma totalmente preconceituosa. E agora no Brasil é preciso reafirmar: vidas negras e indígenas importam. Ninguém pode ser discriminado. Negros, indígenas, brancos, todos são seres humanos. Nós habitamos o planeta Terra. E o papel desta Comissão dos Direitos Humanos do Senado Federal é justamente acolher e lutar pelos direitos de todos. Vidas negras, vidas indígenas, vidas ciganas, vidas quilombolas, vidas de
todos os setores da sociedade, nós temos o dever de abraçar, de acolher, de caminhar junto para construirmos uma sociedade humanitária para todos, para todos.